Essa tabela aqui, ó, é uma tabela de temperatura máxima em regime permanente em função da isolação. Então, essa primeira coluna aqui, ó, serviço contínuo, ela virou essa daqui, ó, essa tabela em separado. Ó. Temperatura máxima em regime permanente em função de isolação, ok? Essas temperaturas aqui ainda são importantes, né, máxima para curto-circuito e sobrecarga, para a gente verificar qual que é o tempo de operação na proteção quando a gente está utilizando o critério de curto-circuito no dimensionamento do cabo. No dimensionamento do cabo, a gente tem o critério de capacidade de condução de corrente, considerando-se todos os fatores de correção, de agrupamento, temperatura e etc. A gente tem o método de queda de tensão e por curto-circuito, porque a isolação do cabo tem que aguentar, então a gente tem que saber a corrente de curto-circuito que vai, né, atravessar aquele cabo, qual que é o tempo de eliminação da proteção e quanto tempo que aquele cabo vai suportar e a proteção tem que tirar antes. Então, eu tenho que ver esses três critérios para eu dimensionar o meu cabo sempre, ok? Houve aqui a exclusão do item que fala dos fatores de correção de temperatura e utilização de nova referência. Ó. O que falava antigamente? Ó, quando forem utilizadas as tabelas 28 e 31 de temperatura ambiente no local em que devem ser instalados os cabos, diferir das temperaturas de referência, os fatores de correção especificados na tabela 32 devem ser aplicados aos valores de capacidade de condução de corrente das tabelas 28 e 31. O que acontece? A capacidade de condução de corrente prevista na tabela lá para aquele método de condução, ela é prevista para uma temperatura ambiente específica. Se eu não me engano, são 25 graus, ok? 25 ou 30, ok? Deixa eu ver aqui na tabela, acho que vai ter, deixa eu ver aqui, deixa eu dar um zoom aqui, que a tabela está aqui embaixo. Aqui, ó, temperatura 30 graus, ó, ambiente, e no solo 20 graus, ó. 70 graus ambiente e 20 graus solo, 90 graus no condutor, ó, de regime, para esse tipo de isolação, que é o XLPE e EPR. Então, na tabela antiga, aqui ó, a tabela antiga, por que eu sei que é a tabela antiga? Eu só tinha o método A até o método I. Isso daqui era previsto se você tivesse o condutor nessa temperatura aqui. Se ele, lá no ambiente, ele não tivesse nessa temperatura, a gente tem que aplicar os fatores de correção de temperatura, né? Que aqui nessa tabela aqui, ó, a gente vê que foi excluído esse item aqui. Ó. Os fatores de correção da tabela 32 não consideram o aumento de temperatura devido à radiação solar ou a outras radiações infravermelhas. Quando os cabos forem formetidos a tais radiações, a capacidade de condução de corrente deve ser calculada pelos métodos especificados na 11301. É aqui que pegava, ó. Tá vendo? Agora, ele tem um método para instalação com exposição ao sol e sem exposição ao sol. Então, eles tiraram isso daqui, ó. Esse item. Porque agora a gente já tem aqui, né? Como eu falei, a 11301 a gente conseguia dimensionar com exposição ao sol, mas a gente tinha que usar todo aquele equacionamento. Agora não, a gente já tem nos métodos previstos com exposição ao sol. Então eles julgaram prudente tirar aquele item lá, porque já tem o com exposição ao sol aqui, né? As capacidades de condução de corrente. Então não justifica mais aquele item lá, ok? Tiraram e mantiveram só isso aqui, ó. Quando for utilizada a tabela 28 e 29 e a temperatura ambiente no local. Só que ainda tem que fazer correção de temperatura. Se eu não tiver com a temperatura ambiente prevista na tabela lá de capacidade de condução, eu vou ter que aplicar também o fator de correção de temperatura, ok? Se for mais frio ou mais quente. Então, olha aqui, ó, de condução de corrente, ó. Isso aqui é o que era, ó, A, B, C, D, F, G, H, I. Aqui, ó. A1, A2, B1, B2, C, D, E, F1, F2, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E XLPE, TR, XPE, EPR e HEPR. Temperatura do condutor, 90 graus. Não tem a temperatura ambiente aqui, ó. Aqui a correção de temperatura agora é diferente também, ó. Fatores de correção para a temperatura ambiente diferente de 20 graus para linhas subterrâneas. Aí ele fala a faixa de temperatura e o fator de correção que você vai ter que aplicar a depender da isolação. Essa tabela é nova, ok? Fatores de correção para cabos diretamente enterrados. Tabela nova também. Tabela 33 também, tabela nova. Fator de correção para profundidade diferente de 0,9 metros a ser aplicada a capacidade de condução de corrente. Então eu tenho diversos fatores de correção aqui, ó. Profundidade, resistividade térmica, que agora eu tenho que aplicar no dimensionamento do condutor.